ações, então, necessárias que a gente pode fazer para fortalecer essa governança. Então, primeiro, auxiliar as organizações para acessar as políticas públicas já existentes, a exemplo do PNAD. Então, foi muito discutido que, assim, existem políticas, muitas políticas não acessáveis, né? Então, acho que o grupo anterior falou também um pouco disso com relação a crédito. Apoiar as OEMAs para a implantação da Resolução CONAMA 507 nos planos de manejo florestal. Capacitar os técnicos da OEMA para a aplicação da resolução CONAMA. Apoiar a criação de conselhos estaduais da biosfera da Caatinga. Ela conversa muito com estabelecer diálogos com governos estaduais e definir os pontos focais para diálogo com os estados. O popular dialoga também com apoiar a criação de redes estaduais, ou seja, criar ambiência para a governança local. Então, foi discutido também essa questão cultural, essa questão de não existir espaço para discussão do manejo florestal comunitário. Então, existe, tipo assim, não existe aonde buscar informação, não existe esse ponto focal. Então, foi um debate muito forte, foi o debate que a gente mais parou no grupo, foi esse. Reativar os bancos de dados da economia solidária, cadastro de atividades de bioeconomia, organizações produtoras. Funcionava no Ministério do Trabalho. Quem trouxe essa contribuição importante foi a França. Então, era um banco de dados que era acessado por ele, por muitas outras pessoas, e facilitava e possibilitava a visibilidade, né, dessas pessoas para as políticas públicas. Então, a proposta é reativar. Incluir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Comitê Gestor do Programa. Apoiar o funcionamento das redes já existentes. Realizar intercâmbio entre organizações de base com foco na experiência de organizações bem-sucedidas. Campanhas de divulgação das políticas públicas. E teve uma frase bem interessante no debate dessa campanha, que foi, deixa eu ver se conversa com alguma outra, de você deixar os gestores que não atuam, é uma palavra meio envergonhada, constrangidos. Por exemplo, no caso da carne de ovinos e caprinos, não fazer parte do PAA, né, da aquisição, né, de alimentos, daquele município que é o maior produtor de carne de ovinos e caprinos do Brasil. Né? Como é que essa carne não faz parte do PAA? Então, assim, que essas campanhas elas seriam uma forma de deixar mais claro, né, os potenciais das regiões e, de certa forma, constranger, né, quem não atua, né, nessas políticas. Realizar o diálogo com os conselhos das federações das indústrias consumidoras de biomassa para incentivar o consumo da biomassa de manejo florestal. Assessoria ou assistência técnica para o fortalecimento organizacional das associações de base. De certa forma, conversa, né, com o intercâmbio. Com experiências, exemplos positivos, a gente tem o Observatório do Manejo Comunitário e Familiar da Amazônia, o Conselho Nacional CNPCT de Populações de Comunidade Tradicional, Previna, que trabalha com prevenção de incêndios no Ceará, Central da Caatinga, Unicarpes e Cooperacajú. A gente viu muito bem aqui como, né, organizações que têm voz e que atuam, de certa forma, contribuindo às políticas públicas. Eu gostaria de acrescentar que um dos primeiros pontos que nós lembramos no nosso grupo foi a importância, as contribuições da Rede de Manejo Florestal da Caatinga, a Rede de Manejo Florestal, né? A Comissão Nacional de Combate à Desertificação, que está em fase de reestruturação, além da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o Consórcio de Governadores do Nordeste,
que é um espaço importante para conseguir recursos e sensibilizá-los, né, para apoiar as comunidades. Então, quando você leu, eu não vi esses colegiados. Então, o grupo entendeu que é importante fazer uma interlocução e constar no programa nacional a existência desses colegiados que têm a participação ativa das comunidades, agricultores, familiares, comunidades quilombolas, indígenas, para serem visibilizados. Mais alguém que participou do grupo de governança local? Isso, pessoal. Então, nesse grupo, quando a gente está falando de fortalecimento organizacional, produtivo e comercial, a gente está falando especificamente da atuação da assistência técnica. Então, nesse grupo, a gente se debruçou, né, sobre quais seriam esses principais gargalos e essas ações que a gente pode estar trabalhando. Tá certo? Então, alguns cases que inspiraram, né, que o pessoal citou já desses programas de assistência técnica, além da ANATER, né, que já atua nos territórios. Tem alguns editais do SEBRAE em processos de certificação, editais para financiamento mais prolongado e que previam profissionais de múltiplas áreas, então desde áreas da produção até áreas de beneficiamento e comercialização. Então, algumas dessas fontes a gente foi bebendo para poder propor essas ações, né? Então, uma primeira ação seria fomentar e ampliar, né, esses que já existem, por exemplo, os da ANATER, para assistência técnica com enfoque gerencial, com enfoque florestal, de forma continuada, para o extrativismo com planejamento da produção e também prevendo profissionais para os aspectos de beneficiamento e comercialização. Então, na Bahia, por exemplo, eles têm o processo do edital, prevê que tem profissionais distintos dentro da mesma cooperativa trabalhando nessa conexão. Enquanto alguém está organizando o processo produtivo, alguém está conectando e pensando no mercado daquele processo produtivo. E aí aqui a gente teve a criação de editais, né? Poderia se beber no Floresta Produtiva, que ainda não tem editais para Caatinga. E aí o pessoal foi citando os eixos que eles sentiam mais falta, né, nos seus contatos, né? Então, o foco no manejo do extrativismo em si, né? E utilizando técnicos locais. Então, hoje, né, devido às universidades, tem muita formação em técnico próximo das cadeias, que conhecem a realidade daquelas cadeias, né? Então, muitas dessas cooperativas executam editais com profissionais locais, né, já capacitados. Editais também com ações para instalação e uso de maquinários, né? Assistência técnica para essas questões, tanto de beneficiamento quanto maquinários que chegam poupadores de tempo. Então, o pessoal dizia que chega, o pessoal do fomento das maquinárias, chega o maquinário na cooperativa e eles não têm informação de como usar e como instalar. Então, ficou obsoleto ali, assim como os equipamentos poupadores de mão de obra, de manejo florestal em si, para eles poderem usar. Então, assistência técnica aqui também. Também possa fornecer essa assistência técnica para rotulagem de produtos da sociobiodiversidade e precificação. Então, também foi um conhecimento, assistência técnica que se sente falta e que muitas vezes potencializa rapidamente esses produtos acessarem os mercados. A assistência técnica nos processos de certificação orgânica, também, porque hoje em dia os produtos da sociobiodiversidade da Caatinga entram como qualquer produto, porque eles não são associados a uma certificação orgânica, e esse processo leva um tempo, então que esses editais prevejam aí pelo menos uns 2 anos de acompanhamento desse processo. E também bebendo no Conexus, que já foi citado ali, o pessoal citou aqui também, assessoria para o acesso a crédito. Então, hubzinhos ali para essas cooperativas serem treinadas, capacitadas, né, com ativadores tanto de crédito quanto de fomento a fundo perdido, para eles poderem acessar, né? Então, a gente tem muita dificuldade, então capacitação mesmo, os editais prevêem esses técnicos ali assessorando. Então, aqui também já sempre citava a questão do beneficiamento. E aqui, duas ações também
de promoção de cursos, e aí cursos de formação nos diversos tipos de mercado. Então, antes a gente viu, né, esses mercados locais, esses mercados territoriais. Então, acessar, dependendo dos produtos, né, os produtos que têm potencial regional, os produtos que têm potencial local. Então, pensar nessa assistência e formação para associativismo e cooperativismo também. Antigamente tinha, esse serviço tem esfriado bastante. E é um primeiro ponto. Você tem as Unicafes que podem ajudar na formalização, mas precisa uma organização prévia, um querer chegar até a Unicafes. Então, essas formações que antigamente eram rotineiras, né, mas que hoje não tem, e focar nessa rotina das associações e cooperativas. Então, como eles podem estar ali, os documentos estão sempre atualizando. Então, essas formações que poderiam ser, né, o pessoal citou, né, acho que a gente já não falou embaixo, que poderiam ser conectadas com as grandes instituições, né, como a Embrapa, né, como o próprio Serviço Florestal, que tem plataformas de capacitação, né, de formação desses cursos. Cursos também de formação nos produtos da sociobiodiversidade e do manejo florestal. Esses conceitos que a gente discutiu aqui ontem e hoje, né, muitos deles foram novidades e o pessoal gostou muito. Então, trazer esses conceitos da sociobiodiversidade, do manejo florestal, né, das questões de como esse manejo impacta os ecossistemas naturais, né, a viabilidade econômica deles para perto das associações, né, em parceria aí com instituições de pesquisa e extensão. E se trouxe também a formação de jovens, também cursos pensando nos jovens, nesses filhos de extrativistas, né, nesse grupo, mulheres também, a formação de coletores de sementes e viveristas também foi citada. Né? Então, algumas das fontes que se deram foram citados também como cases interessantes, o Pronera e o Projeto Dom Helder, o Proflorex do MDA, né, o Conexus, a Unicafes, né, na regularização, na formalização das cooperativas, o SEBRAE, que é citado no apoio às cooperativas, pagando profissionais para poder fazerem rotulagem, descrição dos produtos, né, aquisição de máquinas, mas sem eixos, assim. Então as contribuições foram bem plurais, acabou tocando questões de assistência técnica, formação, normativo, enfim. Então, coube muita coisa aqui dentro. Eu vou tentar fazer um apanhado para vocês. Começamos falando sobre agentes bancários e a necessidade de capacitação de agentes bancários, entendendo que para você estruturar negócio, você precisa de financiamento, você precisa de crédito, para você ter crédito, você precisa ter agentes bancários sensibilizados para a agenda da sociobiodiversidade, né, para se compreender um pouco esse universo, porque tem um entendimento de que se existe o recurso, só não se consegue acessá-lo. Então, foi uma ação que o pessoal pediu. A criação também, né, uma mudança de uma assistência técnica, na verdade, florestal, que leve em consideração o manejo local e fortalecer técnicos locais, né, com editais regionalizados, onde você consiga diminuir um pouco a quantidade de pessoas atendidas e garantir uma assistência técnica mais qualificada. O financiamento de agroindústrias, aí fizeram um recorte, um pedido específico dos fitoterápicos, mas um financiamento de forma ampliada para a sociobiodiversidade, né? Não só um financiamento de agroindústrias por si só, mas com um apoio técnico, né? Entendendo que os quintais produtivos devem ser o ponto de partida dessas agroindústrias. Eu escrevi minha letra pequena e não consegui enxergar. A criação de um módulo específico no Renasem para sementes nativas também, né? E aí uma articulação entre o MMA e o MAPA para fortalecer essa frente. Aí já no manejo de madeireiros, com relação ao prazo das Altex também, né? Foi falado a necessidade de se modificar a instrução normativa, né? Entendendo que o prazo de 1 ano é pouco. Que os negócios, para eles conseguirem dar conta, você precisa de pelo menos 3 anos, né, para que seja renovado, idealmente. A capacitação de técnicos dos órgãos que licenciam e dão anuência
o manejo, né, pensando numa melhor compreensão desse manejo na caatinga. Então, é importante que esses técnicos que fazem, que estão nesse processo, tenham também essa sensibilização. E aí também um pouco dentro do financiamento para as agroindústrias, pensar também em demandas por maquinários adequados, né, pensando nas especificidades desses grupos e que os editais não atendem normalmente essas questões de beneficiamento e de comercialização também, né? Mencionaram até a colega sobre a necessidade do caminhão, né? Que às vezes você precisa, para fazer logística de comercialização, você não consegue ter recurso para isso, então olhar também por meio dos editais específicos para essas necessidades. A capacitação de cooperativas e associações para a elaboração de contratos com as empresas privadas, então uma forma de tentar salvaguardar e ajudar essas empresas, esses empreendimentos comunitários a dialogarem com as empresas por meio desses contratos que sejam éticos, né, e que você garanta uma simetria ali entre as duas partes. E aí também um pouco nesse sentido a articulação com os estados para apoiar a fiscalização desses contratos. Aí aqui falaram bastante sobre a questão do carbono, então essa parceria com os estados para que você consiga incidir em cima dessa necessidade que os empreendimentos hoje vêm sendo aliciados, né, e assediados assim, em relação a isso. Bom, aí pensando em negócios também, promover rodadas de negócios, workshop, conectar mesmo, né, essa coisa de quem quer comprar com quem quer vender e conseguir ligar essas pontas. O fortalecimento da comercialização também como uma estratégia importante para estruturar negócios, e aí especialmente por meio dos mercados institucionais. A necessidade de que o pessoal das universidades falaram, né, você faz muita pesquisa para demonstrar o valor nutricional dos produtos, do licuri, mas você não consegue fazer com que o Estado compre esse produto para botar na merenda das crianças. Então, assim, é uma estratégia para a pessoa ser fortalecida. E aí também falando de mercados institucionais, falaram sobre o PA de sementes nativas, né? Sobre uma longa discussão sobre o PA de sementes nativas, mas foi um pedido aí do pessoal que seja contemplado como uma ação de estruturação de negócios. E o fortalecimento dos hubs de logística, né, de distribuição, centros de comercialização, como uma estratégia também de fortalecer a estrutura dos negócios. Eu acho que é isso, gente. Se eu tiver esquecido alguma coisa. Quer falar mais sobre o PA de sementes? Foi uma discussão legal. Interessante. É isso. Os exemplos, verdade. A Bahia dominou o negócio aqui, tudo acontece na Bahia. O projeto Siriri, da Associação Comunitária Murundu. A Rede de Agroecologia Povos da Mata, os editais da CAER, da Bahia, né, pensando nos editais de ATER, de agroindústria, não só de ATER, né, mas também de agroindústrias, que também são referência, e o programa Hora de Plantar no Ceará. É isso. Então, um adendo aqui que a gente discutiu bastante no nosso momento é que não é colocar só a agroindústria. Na Bahia a gente tem muitos elefantes brancos de agroindústria, mas junto com a agroindústria vira o técnico de gestão, vira o técnico preparando essas pessoas a receber essa agroindústria. Porque o que a gente percebe é que quando a agroindústria vem de cima para baixo, ela cria briga dentro da comunidade, separa a comunidade real. Então a gente precisa primeiro formar a base, a compreensão, e isso tem que vir junto com o técnico de gestão. A CAR, Companhia Bahia Me Ajuda, de desenvolvimento rural, CAR, não lembro, agricultura e desenvolvimento rural. Ela tem uns editais muito interessantes que aqui também vou dizer, CAR, que ela dá o técnico e o computador. Então a comunidade não precisa escrever nada, ela se alista, clica lá no técnico, só clica. E aí, se ela for, os documentos forem aceitos, a indústria dela for ativa, ela consegue esse técnico de uma forma muito simplificada. Então, esse edital que está aí na cara é isso, e essa questão, esse ponto de não descer a indústria de cima para baixo, mas construir de baixo para cima.
estava ela doendo, poxa, sacanagem. Não, o que a gente está vendo, que não adianta nós discutirmos tudo isso se não tiver uma coisa permanente, consistente. O pessoal do MDA aqui, essa Maria, dá aqui um exemplo. O pessoal das cooperativas que estão aqui, da Unicap, quem está aqui, levanta a mão. Quem é cooperativa ou da Unicap? Vocês tiveram acompanhamento das bases de serviço? Porque eu estou dando um exemplo claro, né? Em 2004, só 20 anos atrás, eu não tinha algumas dessas cooperativas. E quando começou a se discutir a organização da produção, para discutir a inclusão da agricultura familiar no PENAI, tudo isso, e não existia esses editais, né? Tinha o acompanhamento da CCTEC continuado, certo? Não é um edital que uma pessoa do Rio Grande do Sul vai executar lá no Rio Grande do Norte, não. São bases de serviço, às vezes das próprias cooperativas ou das organizações da região. Se via quem preenchia o edital, quem preenchia as características e dali. Porque às vezes, nada contra a questão do intercâmbio cultural. Mas até que uma pessoa que vem do Rio Grande do Sul se adeque lá no Rio Grande do Norte, leva tempo. Do mesmo jeito eu ir para lá, vou morrer de frio. Então assim, eu acho que eu estou brincando, mas é um caso sério. Se a gente quiser ter uma continuidade, tem que ter algo concreto. E as bases de serviço que o MDA implantou lá no passado, já que estamos no IICA, podem procurar Humberto Oliveira, que hoje é consultor do IICA lá na Colômbia, e ele implantou a questão do desenvolvimento territorial. E foi uma experiência ímpar que tinha a questão do desenvolvimento territorial e com isso culminou em várias experiências exitosas. Então, quando eu quero pedir experiências exitosas, vocês já têm, o governo já tem. Só é procurar os ministérios, vocês têm muitas experiências exitosas. Porque assistência técnica para um ano, se eu estou falando plano de manejo de 20 anos, como é que eu vou ter um contrato só de um ano? Então, tem que pensar muito nisso. Aparece um tanto no grupo, né? Todo mundo quer falar e é importante falar. Eu só complemento nessa questão dessa interface, esse diálogo entre as instituições. O FNDE, por exemplo, o pessoal faz o cardápio da alimentação escolar. A gente entende e a gente já descobriu que as nutricionistas são muito importantes nesse processo. Então, na medida que a gente puder integrar esse diálogo com os nutricionistas das escolas estaduais, do município, e até do próprio Ministério, do Fundo, né? É interessante, só nesse sentido, complementar isso. Tentou discutir estratégias para ações de pesquisa e desenvolvimento para incremento tecnológico e inovação na cadeia de produtos e serviços florestais. Uma das ideias, né, foi priorizar o financiamento da pesquisa a partir de fontes que muitas vezes são desconhecidas até dos pesquisadores e que tem a sociedade como um todo como beneficiária. Preferindo essas fontes em relação a, por exemplo, contratos diretos com empresas ou que por negociação tenham cláusulas de propriedade intelectual, potencialidade que impedem aqueles benefícios da pesquisa de chegar na sociedade como um todo, né? Pelo menos a informação, pela via do produto, esse benefício acaba chegando, idealmente. Outra ideia levantada foi incluir em editais de fomento, e esse tema surgiu muito, a obrigatoriedade de ações específicas para aplicar o conhecimento gerado na comunidade de origem, a questão da devolutiva da pesquisa, né? Porque muitas vezes a pesquisa é realizada a partir dos dados que vêm das comunidades, dos depoimentos, das experiências de campo, e isso vai parar nos artigos científicos que são escritos em inglês, publicados em periódicos no mundo afora, e esse conhecimento ele acaba não tendo um retorno para a comunidade da onde esse conhecimento foi gerado. Então, mecanismos, os próprios editais mesmo, e também fundos, né, específicos para isso, para que sejam feitas essas ações para dar esse retorno para as comunidades. Então, nessa mesma linha, né, popularizar a ciência por meio da devolutiva às comunidades e publicações dos resultados. Também, muito importante, foi percebida a necessidade de realizar levantamentos deixa eu ver,
de levantamentos etnobotânicos locais, porque assim, na pesquisa com biodiversidade, a gente tem duas formas, basicamente, de produzir conhecimento. Uma é pelo método científico, que é a forma das instituições de pesquisa, etc. E a outra é pelo levantamento do conhecimento empírico, que é passado de geração em geração e que é mantido pelas comunidades, pelos povos originários, quilombolas. E essas duas fontes são super importantes. Só que o conhecimento etnobotânico muitas vezes fica deixado de lado, né? E às vezes é um conhecimento que é relativo a espécies que nem estão nos herbários, que a ciência nem conhece ainda. Então essa troca é muito importante e então esse tipo de levantamento precisa ser estimulado. Outras ideias aqui, né? A regra da devolutiva, que eu já falei, dispor o laboratório de produtos florestais. Se eu não me engano, aí aqui alguém, você pode me complementar depois se quiser, porque aqui tem do Serviço Florestal Brasileiro, por exemplo, tem um laboratório de produtos florestais para estudos tecnológicos de produtos florestais da Caatinga, né? Então, aproveitar essa infraestrutura para caracterizar esses produtos e verificar as potencialidades dos usos econômicos. Apoiar também pesquisas que produzam informações que aumentem a segurança jurídica dos empreendimentos e que também induzam o interesse de agentes financiadores, né? Então aumentam também a segurança financeira. Então, por exemplo, aqui a gente teve um evento, um bom exemplo, depois eu vou colocar ali, mas a ciência ela tem essa capacidade de, por meio dos dados gerados, aumentar a segurança técnica, né? E a segurança financeira, gerando se estimulando que esses empreendimentos aconteçam, né? E dando subsídios para fiscalização, agir de forma correta, previsível e uniformizada em todo o território da Caatinga. Estimular ecossistemas de inovação para negócios sustentáveis em ambiente de manejo florestal na Caatinga por meio da pesquisa. A gente tem vários ecossistemas de inovação, né, no Nordeste surgindo, né, mas são de vários propósitos, né? Então, uma ideia seria estimular ecossistemas de inovação especificamente para manejo que inclua uma pesquisa e no assunto do manejo florestal da Caatinga. E aí eu falo manejo florestal tanto madeireiro quanto não madeireiro, para todas as ideias, né? Desenvolver mais pesquisa com o objetivo de incluir os animais no manejo florestal, considerando o uso múltiplo dos recursos, aqui o rebanho, né? Porque caprinos e ovinos, por exemplo, ovinos também, em muitas regiões do semiárido, são um componente importante para a viabilidade econômica do imóvel rural e para a sustentação das famílias. Então, como incluir esse componente no manejo florestal de forma sustentável, mantendo o ecossistema funcionando? Esse seria uma pesquisa interessante para incluir. Realizar estudos sobre mercados acessados pelos agricultores familiares nas diferentes atividades realizadas na Caatinga. Esse foi um dos assuntos mais chamou a atenção, o colega Debrava trouxe, no sentido de que a gente fala muito em cadeias produtivas, né? E na esperança de que quando as cadeias produtivas estiverem todas montadas, a economia vai se desenvolver espontaneamente, mas nem sempre é o caso. Às vezes a economia ela é construída, e a gente viu uns exemplos aqui durante o evento, né? Às vezes as relações do mercado elas são construídas pelos agentes que fazem as operações e inclusive essas relações elas modificam a cadeia, o sistema de produção. Então é muito importante a gente caracterizar, né, mapear as relações das cadeias para tentar entender melhor e a gente, com base nessas informações, desenvolver políticas públicas mais eficientes. Aí, de novo, quem quiser me complementar, fique à vontade. Apoiar ou criar o desenvolvimento de um método de identificação, validação de processos de absorção de carbono na Caatinga de forma integral, coletiva, para comercialização
no mercado de carbono. O mercado de carbono na Caatinga está surgindo, tem uma iniciativa mega interessante. Boa tarde, pessoal. Quem participou aqui das rodadas com a gente, tiver alguma complementação, fica à vontade aqui, depois também dando uma pincelada. Mas então, de gestão do conhecimento, formação e comunicação, a gente já tinha trazido da oficina de Tamandaré duas ações aqui, de formar agentes técnicos ambientais, né, usados para o manejo florestal comunitário familiar. E também a formação de jovens agentes locais, comunitários, né, pessoas lá dos territórios, para atuar, né, na extensão rural ou extensão florestal, né, que seja adequada à realidade de cada local. Então, fazer uma coisa muito mais direcionada, né, para cada realidade, que é o que eu acho que já havia aqui contemplado em outros painéis também, dessa assistência técnica continuada e direcionada para a realidade. Aí a gente teve várias contribuições aqui. Então, dar preferência à contratação desses extensionistas, né, locais, nos editais da terra para o manejo florestal comunitário familiar. A gente tinha trazido aqui a contribuição de formação desses jovens, né? E aí veio a complementação de que seria importante dar a preferência, né, na contratação desses extensionistas locais nesses editais de terra que saiam, né, para o manejo florestal comunitário familiar. Também mapear os territórios coletivos e fazer um diagnóstico das necessidades de capacitação. Nesse caso, né, tem uma outra ação aqui que conversa com essa, que seria promover encontros também para troca de experiências e conhecimentos entre os diversos atores dos territórios. Aí, nesse caso, né, serão identificadas as lacunas de conhecimento, que sejam elaboradas oficinas específicas para cada região, naqueles temas onde tiver mais demanda para cada assunto, né? E aí também mapear casos de sucesso, né? Para fazer essa divulgação. Por que um assentamento em tal local não está conseguindo, né, deslanchar, ter as atividades de sucesso e outros, né, são mais conseguem, né, mais sucesso na implantação. Aí a gente pode também levar esses casos de sucesso para onde as pessoas ainda estão tentando alavancar o negócio, para que eles se inspirem, para que vejam como que é feita, né, a gestão e todo o desenvolvimento das atividades, para que eles também possam, né, seguir esse caminho, essa trilha aí dos que já estão à frente, né, na implementação. Utilizar as parcelas permanentes, né, dos planos de manejo como uma fonte de informação sobre a dinâmica da vegetação. Aí, no caso, seria importante, né, para o monitoramento dos planos de manejo, para a fiscalização, para o inventário florestal nacional, porque essa parcela permanente vai ser uma amostra, né, da vegetação nativa ali, sem ela estar sendo suprimida, e também para o SNIF, uma informação importante nessas parcelas permanentes. É uma fonte de informações importantes também para o SNIF. Desenvolver uma cadeia de formadores para assistência e extensão rural diferenciada, que seja contextualizada e que seja voltada para a sustentabilidade, para a regularização ambiental. E a gente fica até feliz, né, porque foi uma própria pessoa da Anater que fez essa proposição, e a gente vai ter muito essa parceria com a Anater, aí, não só no programa de manejo, mas em outros programas federais, e a gente saber que já tem todo esse movimento e essa intenção, essa formação específica para a sustentabilidade, né, para a regularização ambiental, para os planos de manejo. A gente pode, então, pensar junto com eles aí alguma forma de fazer esse direcionamento, né, dessa formação desses extensionistas. Utilizar ou acessar as informações contidas no futuro Sistema Nacional de Informações sobre Bioeconomia, para subsidiar as políticas, os planos, né? Então, tem esse portal aí a ser desenvolvido, né? E que essas informações vão ser muito importantes também para as ações aqui do manejo florestal. Promover o manejo das espécies para medicamentos fitoterápicos e promover o intercâmbio de conhecimentos interdirecional e comunitário em fitoterápicos. Articular com o MEC para que o manejo florestal seja inserido na grade curricular das universidades e dos institutos federais. Promover feiras para a divulgação das iniciativas e produtos do manejo florestal comunitário familiar.
promover encontros, esse aqui que eu tinha falado, esses encontros para troca de experiências, conhecimentos, né, para identificação de lacunas e capacitações. Criar um grupo de trabalho interinstitucional para a gestão do conhecimento no tema do manejo de produção comunitária e familiar. Isso aqui conversa muito com as discussões do Grupo 5, né, porque é gerado muito conhecimento, existe muita informação, mas que estão ali dispersas, né, nas universidades, nos institutos, nas instituições, e foi proposto aqui que a gente consiga, de alguma forma, se articular para conseguir ter um repositório desse conhecimento todo e fazer essa difusão diretamente no campo. Articular para a utilização da Escola Família Agrícola, para disseminação também de conteúdos, né, sobre o manejo florestal comunitário e familiar, e articular para a integração dos diversos sistemas e bases de informação que seja uma central de dados geoespaciais, que seja informações que a gente tem dispersas em diversos sistemas de governo, principalmente, né, para poder, quando a pessoa, por exemplo, precisar acessar um sistema para um licenciamento, para liberação, né, de alguma licença, ela tenha já mais integração entre essas informações, esses dados, para não ter que entrar em 10 sistemas diferentes, baixar informações de vários lugares. Então, é um desafio essa parte de compartilhamento de dados, mas a gente pode pensar, por exemplo, com esse portal da socioeconomia, já tentando buscar toda a informação disponível e fazer uma interoperabilidade, né, e começar a ter algumas das informações concentradas ali. Então, essas foram as sugestões, né, ações nesse eixo, e a gente tem aqui algumas experiências de sucesso, né, os casos de sucesso nessa temática, né. Você falou eu não participei desse grupo, mas você falou de curso, né, de bioeconomia. A Embrapa tem um curso de bioeconomia da Caatinga, né? Então lá na plataforma Campo, coloca assim, Campo, Embrapa, bioeconomia, você chega nesse curso na plataforma Campo. É um curso bem curtinho, é gostosinho de fazer, então de repente vale a pena passar essa informação. Mais um caso de sucesso que a gente vai, né, poder aproveitar a implementação do programa.